Olá amigos, olá amigas. Vocês veem esse senhor aí que está lendo na tribuna? Pois é, o valentão que diz que ia detonar, que é rodeado de armas, que eu não posso aqui, evidentemente, por motivos óbvios, né, que eu não vou fazer propaganda de armas, e que eu mais detesto, mas esse senhor, que é o bolsonarista Roberto Jefferson, o Supremo o tornou réu por vários crimes. Isso fruto daquelas falas tão virulentas, aliás, melhor dizendo, violentas, em que ele, ao invés de demonstrar seu machismo, né, a sua fortaleza, a sua força, ele demonstrava, eu falo demonstrar porque agora, ultimamente, ele ficou mansinho, igual um cordeiro. Mas certamente você deve ter visto vídeos dele, até recentemente, em que ele dizia que ia detonar o Supremo, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, na mesma escola daquele deputado valentão lá do Rio de Janeiro, né, que foi preso e tal, e na mesma escola. E o Supremo, né, o tornou réu, o Roberto Jefferson, repito, por diversos crimes. Pois é, o Supremo Tribunal Federal votou, né, na verdade, em sua maioria, né, por tornar o ex-deputado federal e presidente afastado do PTB, o Roberto Jefferson, réu em diversos crimes, como eu falei agora há pouco. Além disso, 6 ministros dos 11 lá do Supremo Tribunal Federal se manifestaram favoravelmente a enviar o processo à Justiça Federal do Distrito Federal, né? Já que o Roberto Jefferson não possui cargo público e não tem como justificar o foro privilegiado, né? Ele, portanto, responderá pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação a dano contra o patrimônio público na Justiça Federal do Distrito Federal. E a Justiça, portanto, ficará responsável por analisar a ação penal, né? O ex-parlamentar responderá também por um crime previsto na antiga Lei de Segurança Nacional, a LSN, que já foi revogada, né? Mas estava em vigor na época dos fatos supostamente cometidos pelo bolsonarista. O crime é de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes. Atualmente, o delito tem uma pena maior do que a antiga lei determinava, a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, a regra manda que uma legislação nova pode retroagir quando for para beneficiar o réu. Ou seja, no caso, o Roberto Jefferson deve ser julgado, nesse caso, né, pela antiga Lei de Segurança Nacional e não pela atual. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, diz, né, que o discurso do Roberto Jefferson atenta contra a democracia. Evidentemente, né? Você que escutou, ouviu algum daqueles áudios e vídeos do Roberto Jefferson incitando a violência, usando as armas e, na verdade, incitando as pessoas a pegarem as armas para lutarem contra aqueles que, na linguagem dele, nas palavras dele, não deixavam o Bolsonaro trabalhar, não deixavam o Bolsonaro governar. Isso é de forma clara, cristalina, né, como água, clara como água, de que realmente ele estava atentando contra a democracia.
Porque as pessoas que criticam o Bolsonaro o fazem tendo como respaldo a democracia. Se vivêssemos em uma ditadura, ninguém, evidentemente, iria ter a audácia de criticar o governante, o presidente da República, porque a ditadura, o próprio nome já diz, né? Quem está no poder dita tudo e ninguém pode falar. Se falar, vai preso, e como ocorreu na ditadura militar, pode até ser morto, como muitos brasileiros foram mortos pela ditadura militar porque ousaram criticar o governo de então. Mas felizmente estamos vivendo numa democracia e, como tal, temos o direito de criticarmos e acionarmos, se necessário, as instituições que são responsáveis pelo zelo, né, da Constituição, como é o caso do Supremo, e outros órgãos que têm poder para tal, né? E o que o Roberto Jefferson fez, né, e estava fazendo, Roberto Jefferson e outros, não era utilizando nem utilizar as normas democráticas para exercer o seu papel. Ao contrário, ele estava utilizando de subrefúgio delituoso, praticando crime, como bem decidiu o Supremo, né? Que ele elencou os vários crimes que o Roberto Jefferson cometeu. Então, isso nos deixa bastante confortáveis em afirmarmos de que o Roberto Jefferson, naquele momento, ele estava agindo como um antidemocrático, agindo como um ditador. Se ele estivesse, evidentemente, no poder, aquele ato dele, ou aqueles atos, aquelas palavras, soariam muito bem como um ditador, ou seja, alguém que é contrário à democracia e que está destruindo a democracia, e pior ainda, estava tentando ou levando as pessoas a cometerem crimes, assassinatos e outras coisas horríveis que todos devemos evitar. E isso, meus amigos e minhas amigas, o Supremo deu um basta. Eu não entendo. Na verdade, até entendo, porque essas pessoas que criticam o Supremo, elas têm no seu subconsciente o domínio da ditadura, antidemocráticos, né? Eles não pensam na democracia, ao contrário, eles pensam no absolutismo, só pensam neles. Por exemplo, o governo Bolsonaro, com tantas coisas horríveis que o governo dele fez, né? O governo dele fez, e muitos atos que ele deveria agir e não agiu, o Supremo entrou como um dos poderes, um dos três poderes, né? E isso deixou muito magoado os bolsonaristas e os seguidores do Bolsonaro. Entre esses, o Roberto Jefferson, que você está vendo, né? O Roberto Jefferson, que nessa foto aí não é daqueles discursos em que ele diz que vai matar, que muitas vezes desse discurso ele está rodeado de armas, né? Certamente não é um discurso bem democrático, mas que não é do feitio dele fazer discurso democrático. Ao contrário, sempre atacando principalmente os órgãos de defesa da democracia. Mas agora eu espero muito bem de que ele reflita, depois de tornar-se réu, reflita do que ele fez, do mal que ele fez para a nossa democracia.
Existem algumas notícias, algumas conversas de que ele está propenso a disputar um cargo de Senado ou, no mínimo, na Câmara dos Deputados. Eu não sei se ele poderá ser eleito. No Senado é bem difícil, mas para deputado, muito provavelmente ele iria se eleger, né, se ele for candidato, porque tem bolsonaristas bastante, né? Não o suficiente para suplantar o lado democrático do nosso país, mas para eleger o Roberto Jefferson para deputado, muito provavelmente tem em alguns estados do Brasil, tem voto para isso. Mas, de qualquer forma, eu espero que ele reflita, né, as bobagens que ele fez, que ele falou, né, e que ele ensinou para as pessoas fazerem, né. Espero que ele reflita, que em algum momento ele peça desculpas ao povo brasileiro. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Eu gostaria de ver o seu comentário, de ver o que você acha sobre isso, sobre essa condenação, ou não condenação, que não deu ainda, mas o julgamento do Supremo que o tornou réu. E também eu peço que você se inscreva no canal. Um abraço e até mais.